Olá, nós somos o quarto grupo, responsável pelo seminário 4, Juiz de Garantias e o Modelo Inquisitório, Contradições ou Solução. Meu nome é Carolina Dutra e eu vou começar a nossa exposição. E para começar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o inquérito policial, que é um procedimento administrativo de investigação, né, destinado a possibilitar a formação de provas prévias que vão justificar a ação penal. Nosso objetivo aqui não é tratar de especificidades, de detalhes do inquérito policial, mas a gente precisa destacar a característica inquisitorial desse procedimento. Então, a gente tem, né, a ausência do contraditório, a gente tem a ausência de debates orais, o sigilo, tudo isso funcionando de modo a produzir um mínimo razoável de provas que vão tentar sustentar a materialidade, que seria a prova da existência dessa infração, e os indícios de autoria, que aí seria que aquele sujeito é o provável autor do crime ou da contravenção que está sendo analisada. E aí a gente tem, então, a figura do juiz das garantias, introduzido, né, pela reforma trazida nessa lei 13.964 de 2019. E a gente vai comentar um pouquinho sobre as principais alterações que essa autoridade vai trazer no processo penal. Então, a gente começa falando um pouquinho sobre o artigo 3º-A. O processo penal terá a estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase da investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Então, a gente precisa notar que essa redação, ela busca fortalecer, né, o sistema acusatório no Código de Processo Penal e ela vai trazer características marcantes, como, por exemplo, a separação entre os órgãos de acusação, defesa, julgamento, a liberdade de defesa e a igualdade da posição das partes, a vigência do contraditório, a livre apresentação das provas pelas partes e a vedação da livre iniciativa do juiz na investigação. Então, a gente tem a criação do juiz das garantias como com esse objetivo de criar uma harmonia entre o Código de Processo Penal e a Constituição de 1988, no que tange a adoção, né, desse sistema acusatório. E então esse instituto do juiz das garantias, ele vai ser um órgão jurisdicional que vai ter por missão acompanhar essas etapas investigativas, cuidar do controle de legalidade nessa investigação criminal e observar os direitos individuais dessa pessoa que está sendo indiciada. Vocês podem notar também que o juiz da instrução, no caso, ele não pode, o juiz da instrução, no caso, é aquele que vai julgar, né? Ele não pode ter contato com a investigação, ele só pode ter contato com o resultado da investigação depois do recebimento lá da inicial, acusatória, né? Que seria a queixa ou a denúncia. Então, a gente pode relacionar a figura desse juiz das garantias com a tentativa de criar um maior distanciamento entre o julgador e a investigação, buscando, então, né, uma maior imparcialidade, conforme a gente vê no sistema acusatório. E, além disso, a gente precisa mencionar, né, que antes do juiz das garantias, a regra era de que o juiz da investigação ele é prevento para prosseguir com o processo até o final do julgamento, conforme o artigo 75 e o 83 do Código de Processo Penal. Mas, no momento, a gente já vai entrar mais nisso, mas com a suspensão da eficácia do juiz das garantias, essa regra ela está mantida. Mas a gente também não pode esquecer de falar, né, que o juiz das garantias ele não pode atuar de forma livre na fase investigatória. Apenas quando for necessária a sua intervenção, quando provocada por órgãos de investigação, né? A gente não pode dizer que o juiz das garantias ele é um juiz investigador. A inércia dele ela precisa ser absoluta, porque senão pode acabar quebrando o princípio da imparcialidade objetiva, tá bom? Então, a gente vai trazer algumas críticas a esse instituto, porque ele é um instituto que impacta bastante o processo penal como um todo. E essas críticas, elas nem sempre são direcionadas ao seu funcionamento, mas nas maiorias das vezes elas são direcionadas para uma questão mais orçamentária ou até mesmo de ordem prática. Mas a gente trouxe aqui, por exemplo, o jurista Delton Delagnol, que mencionou que o Instituto do Juiz das Garantias só estaria reforçando problemas que já existem na justiça brasileira. Por exemplo, a questão da morosidade, a demora no processo, né? E já é atualmente um problema e se intensificaria por conta principalmente da necessidade do juiz da instrução em estudar mais ainda o caso, principalmente na questão dos casos de corrupção que são complexos.
E outra crítica que ele traz é a necessidade do juiz de garantia, já que o juiz brasileiro ele não está produzindo provas. Quando ele está atuando na investigação, ele não atua de uma forma proativa, ele não é um investigador. Ele é, ele também vai questionar a questão da ausência de pesquisas da psicologia, científicas, que informem que o juiz, na instrução, quando ele atua na investigação, ele teria mais chances de condenar o réu, entende? Então, essas são algumas críticas que ele traz. Outra crítica que a gente pode levantar é a questão da já existência do Tribunal de Apelação, que reavalia os casos, os fatos e as provas, e isso já garante o reforço da imparcialidade. E aí a gente entra na questão do juízo único, que é uma questão muito levantada também. E aí a gente traz a crítica do até então ministro Sérgio Moro de que 40% das varas da Justiça Estadual no Brasil seriam de comarca única. E o CNJ aponta que, na realidade, esse número seria de 20%. Mas, de qualquer forma, ainda é fato que a existência de juízos onde atua apenas um magistrado na jurisdição local faria com que o juiz, ao atuar na fase do inquérito, estaria automaticamente impedido de atuar no julgamento. Isso exigiria o deslocamento de mais juízes para atuarem, ou até mesmo aumento do quadro de servidores, e isso desencadearia um aumento orçamentário. Ok. Então, a gente traz a doutrina que menciona o artigo 3º-D, né, sobre a questão do sistema de rodízios, que a gente ainda vai mencionar mais adiante, e um plano do CNJ, que é a questão da organização de comarcas. Então, em comarcas menores, com apenas um juiz atuando, seria realizado um sistema de rodízio por região. E aí os juízes de garantias de uma cidade analisariam o processo de outras cidades. Enfim, em comarcas maiores, a gente teria a criação de órgãos especializados, né, várias de garantias, por exemplo, e para concentrar essa função. E o CNJ ele menciona a importância também de adoção de sistemas informacionais atualizados para poder fazer com que esse instituto tenha como ser aplicado na prática. A gente traz também outro argumento muito levantado contra esse instituto, que é a questão de que ele teria um vício formal de iniciativa. Isso porque, por se tratarem de regras de organização judiciária, a proposta deveria ter sido originada pelo Poder Judiciário, conforme o artigo 96 da Constituição Federal. E aí as ações diretas de inconstitucionalidade, trazidas pela Associação dos Magistrados do Brasil e a Associação dos Juízes Federais, então eles vão estar pedindo, né, o reconhecimento não só dessa inconstitucionalidade pelo vício formal, conforme a gente já mencionou, mas também pela supressão de princípios basilares de isonomia, porque não há previsão desse juízo de garantias no âmbito dos tribunais, e também porque seria uma ofensa ao princípio do juiz natural, já que não foi respeitado o princípio da jurisdição una e divisível, né? Porque em primeiro grau precisa ter apenas um juiz natural num caso criminal. E aí a gente tem, diante desse pedido, uma liminar concedida pelo ministro Dias Toffoli de prorrogar, né, o prazo de implementação, né, do juiz de garantias por 180 dias. Então, ele estaria suspendendo a eficácia desses dispositivos, dessas regras, por 180 dias. E aí, logo após, a gente tem, então, uma suspensão por tempo indeterminado pelo ministro Luiz Fux. E, portanto, então, a gente conclui, né, nesse sentido, que as regras do juiz de garantias estão com a sua eficácia suspensa de forma indeterminada e aguardando submissão ao referendo no plenário. Isso foi até uma crítica do ministro Gilmar Mendes recentemente, porque ele classifica essa demora de mais de um ano sem encaminhamento dessa medida para o plenário como ilegal. E aí a gente aguarda mais notícias acerca disso. Bem, eu agora vou falar porque a figura do juiz de garantias não foi prevista no pacote anticrime, no caso, em relação aos tribunais. Bem, nós sabemos que um dos principais objetivos dessa figura é alcançar a tão almejada imparcialidade.
Mas também sabemos que nos tribunais as decisões elas são dadas de forma colegiada. Logo, não haveria tantas implicações assim um juiz participar ali da fase da investigação e depois ser também o juiz ali da fase da instrução. Isso porque a sentença ela não dependerá apenas do seu convencimento. Logo, não haveria problema em relação a isso e por isso essa figura não foi prevista nos tribunais. O próximo ponto é em relação ao tribunal do júri. E aí, nesse caso, nós temos duas correntes. Nós temos uma corrente que entende que não haveria necessidade de haver a diferença entre os juízes de garantias e um juiz da instrução, porque afinal quem julga no tribunal do júri são os jurados. Então, não haveria motivos para a incidência desse instituto. Agora, nós também temos a corrente que entende que sim, deveria ter diferença. Isso porque, embora quem julgue sejam os jurados, a decisão do mérito, a possibilidade do juiz togado, né, como está escrito aqui no slide, exercer a decisão sobre o tema central, reconhecendo a autoria e materialidade do crime. É quando, por exemplo, um crime ele é desclassificado como crime doloso contra a vida. E a partir desse momento, né, o juiz ele então tem a competência para julgar e absolver ou condenar o réu. Então, nós temos aí esses dois argumentos, esses dois posicionamentos. Bem, vamos agora ver a questão da lei, né? A lei no tempo. Entende-se que a doutrina, no caso, entende que o Instituto, a figura do juiz das garantias, essa lei, ela só vai se aplicar para casos futuros, não retroagindo para alcançar os feitos já instaurados. Até tendo em vista o princípio do juiz natural, da identidade física do juiz, respeito ao ato jurídico perfeito. Então, a gente não haverá não irá retroagir. Nós temos o artigo 2º do Código de Processo Penal aqui no slide, né, que diz o seguinte: a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Logo, né, partindo desse artigo, nós entendemos que a lei ela terá aplicação imediata, né, mas sempre, é claro, respeitando o ato jurídico perfeito, direito adquirido e a coisa julgada. E nós temos aí até o princípio, né, o tempo rege a ação, e é justamente sobre isso. Agora nós vamos ver as funções reservadas ao juiz de garantia, que estão elencadas lá no artigo 3º-B, né, da Lei do Pacote Anticrime. E lembrando, é claro, que os próximos incisos que nós veremos não se trata de um rol exaustivo. Ele sempre tem que estar, claro, em consonância ali com o artigo 3º-A da mesma lei. E ela diz o seguinte, né? O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente. E lá vamos nós ver esse rol. Nós temos aí o inciso 1, 2, 3. O inciso primeiro, diz o seguinte: receber a comunicação imediata da prisão, nos termos do inciso 62 do caput do artigo 5º da Constituição Federal. O inciso 2º diz receber o auto da prisão em flagrante para o controle da legalidade da prisão, e o inciso 3º, zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que este seja conduzido à sua presença a qualquer tempo. E agora nós vamos fazer uns breves comentários sobre esses 3 incisos. Bem, primeiramente, a gente tem que ressaltar aí o artigo 5º, inciso 62, inciso 62, da Constituição Federal. Voltando. Vamos, então, ver aí a importância do artigo 5º, inciso 62, acho que tem uma falha aqui no slide, da Constituição Federal, que diz o seguinte, eu vou ler aqui rapidinho.
A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. E aí nós temos que destacar duas palavrinhas desse inciso. Primeiro, serão comunicados, a prisão será comunicada. Como se dá essa comunicação? Essa comunicação, ela se dá pela lavratura do auto da prisão em flagrante, pelo delegado, e aí o juiz será informado. O juiz ele deverá receber esse auto, a lavratura do auto da prisão em flagrante. E outra palavra é a seguinte: imediatamente. Imediatamente, entende na doutrina que imediatamente seria prazo de 24 horas. Então, dentro do prazo de 24 horas, o juiz das garantias, ele irá receber a lavratura do auto da prisão em flagrante e ele irá fazer ali a análise para verificar se os requisitos da prisão em flagrante, tanto os elementos extrínsecos quanto intrínsecos, estão presentes. E aí, se tudo estiver regular, o juiz ele não vai relaxar a prisão, né? Mas ele tem duas opções a partir daí. Ele pode, primeiro, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, se presentes os elementos ali no artigo 312 do Código de Processo Penal e não for cabível as medidas cautelares do artigo 319. Ou ele pode também optar por conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança. É até interessante mencionar aqui que o preso ele tem direito a ser ouvido na audiência de custódia, mas não necessariamente quem irá ouvi-lo será o juiz de garantias. Por quê, né? Se ela ocorrer em plantão judiciário, por exemplo, não será ele que irá julgar. Só que é claro que aquele juiz que ouvir, não será ele o juiz da instrução. Vamos ver agora o inciso 4º, que diz o seguinte: que o juiz de garantias, né, ele deve ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal, seja ela policial, seja de outro órgão legitimado, ainda que não seja necessário ser informado ao juiz o arquivamento feito pelo Ministério Público. Então, a gente tira daí, né, que investigação sigilosa não dá. Inclusive, as investigações realizadas pelo Ministério Público, que não são regulamentadas em lei, elas podem ser consideradas prova ilícitas, e se forem assim consideradas, né, não estarão ali no processo. E foi essa minha parte. Eu agora vou passar a palavra para o Felipe, e ele vai continuar aí analisando os próximos incisos desse artigo. Olá, professor, colegas de turma, meu nome é Felipe Graton e eu vou dar continuidade à exposição dos incisos, começando pelos 5 e 6. Decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar, observado o disposto do parágrafo 1º deste artigo, e prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las, assegurado no primeiro caso o exercício do contraditório em audiência pública e oral. Conforme o princípio da presunção de inocência, apenas depois do trânsito em julgado da sentença condenatória deveria acontecer a prisão, mas em algumas situações existe a necessidade de restringir a liberdade individual com o uso da prisão provisória. Qualquer prisão provisória, tanto a temporária quanto a preventiva, assim como as outras medidas cautelares, são decretadas pelo judiciário. A decretação irá depender do requerimento da parte legítima, não podendo ocorrer de ofício. O juiz poderá, mesmo de ofício, revogar a prisão preventiva ou substituir a cautelar decretada por ele, desde que ocorra um novo fato que não justifique mais a manutenção da prisão. Com relação ao parágrafo 1º, que prevê o encaminhamento do preso à audiência de custódia, foi vetado e, para alguns doutrinadores, a fundamentação foi inconsistente. Ao remover a possibilidade de audiência por videoconferência, nasce insegurança jurídica, por ser a situação incongruente com outros dispositivos que permitem a adoção do sistema de videoconferência em certos atos processuais, além de atrapalhar a celeridade processual. Sobre a prisão temporária, sendo ela de 5 ou 30 dias, ela pode ser prorrogada por mais 5 ou 30 dias, cabendo ao juiz a decisão. Assim acontecendo o pedido pelo órgão acusatório ou realizada a representação pela polícia, o magistrado deverá decidir. Inciso 7. Decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis, assegurados o contraditório e ampla defesa em audiência pública e oral. As provas que forem produzidas de forma antecipada e não repetíveis têm eficácia probatória sem que precise ocorrer renovação durante o processo por sujeição ao contraditório. Nesse inciso, o juiz irá decidir sobre o requerimento de produção de prova. Aí nós temos o artigo 156. A questão é se o juiz poderá agir de ofício, ordenando a produção da prova considerada urgente ou relevante.
Aqui é importante mencionar o artigo 156 do CPP, que no seu inciso 1 faculta o juiz ordenar, mesmo antes da ação penal, a produção antecipada de provas, respeitando os princípios da necessidade, adequação, proporcionalidade da medida. Porém, o dispositivo sofre críticas porque ordenar significa endereçar a ordem à autoridade policial e não construir prova em ofício. Seria a produção extrajudicial de uma prova mesmo antes do início da ação penal. Assim, o papel de produção de prova no inquérito incumbe ao delegado, enquanto o requerimento de produção seria de papel do promotor. Portanto, o juiz de garantias, como destinatário dos pedidos de diligências, não deve agir de ofício, só poderá ser produzida antecipadamente a prova quando ela for requerida pela parte interessada. Além disso, o juiz de garantias defere a produção das provas a serem realizadas em audiências, sobre o crivo do contraditório da ampla defesa. E aí nós temos o inciso 8, prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o investigado preso em vista das razões apresentadas pela autoridade policial e observando o disposto no parágrafo 2º desse artigo. Antes do pacote anticrime, o prazo para a conclusão do inquérito deveria observar a norma dependendo do local em que tramitava. Se estadual, o prazo aplicado seria o artigo 10 do CPP, 10 dias contados da prisão ou 30 dias quando solto. Se em liberdade, seria cabível a prorrogação contida no artigo 10, parágrafo 3º. Nos casos de inquérito federal, aplicava-se o artigo 66 da Lei 5.010/66, que prevê o prazo de 15 dias para indiciado preso com possibilidade de prorrogação por 15 dias, mas sem menção ao prazo de indiciado solto, aplicando-se a regra geral do artigo 10 do CPP. Com a promulgação do pacote anticrime, o caso da Justiça Estadual verificou um conflito dentro do CPP. O artigo 10º mandava a conclusão se dar em 10 dias, enquanto que o artigo 3º-B, parágrafo 2º, mandava a conclusão se dar em 15 dias, admitindo a prorrogação de 15 dias com prazo máximo. Assim, parte da doutrina entende ser cabível a aplicação do princípio da posterioridade. A norma posterior revoga a anterior. Então, prevalece o prazo contido no artigo 3º-B, parágrafo 2º, uniformizando o prazo nas instâncias federal e estadual. É importante destacar que outros prazos em legislação extravagante para a conclusão do inquérito devem ser respeitados devido ao princípio da especialidade. Outra parte da doutrina entende que, havendo prisão em flagrante ou decretada prisão preventiva, o inquérito deve ser concluído em 10 dias, sob pena de gerar constrangimento ilegal, provocando a soltura do investigado. A prisão, no entanto, pode ser prorrogada por até 15 dias pelo juiz das garantias, mediante representação da autoridade policial, ouvindo o MP. Ainda nesse caso, a prorrogação precisa ser indispensável para a investigação e acontecerá uma única vez. Por fim, passada a prorrogação, caso o inquérito não tenha concluído, emerge um constrangimento legal e a prisão deve ser imediatamente revogada. Inciso 9. Determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento. O inquérito, quando instaurado, deve ser, por regra, prosseguido até o final das investigações. Uma decisão que determine o trancamento do inquérito policial, medida excepcional, deverá ser somente adotada quando houver comprovação da atipicidade da conduta, de uma incidência de causa de extinção da punibilidade ou de manifesta ausência de indícios de autoria ou prova sobre materialidade do delito. De qualquer forma, a decisão do juiz das garantias em determinar o trancamento do inquérito deve ser encarada como habeas corpus de ofício. Nesse caso, havendo um juiz que contribui para as diligências, seria o caso de habeas corpus contra o próprio ato. Assim, parte da doutrina entende que em nenhum caso o juiz poderá conceder habeas corpus contra seus próprios atos, enquanto, em sentido diverso, a corrente que entende pelo dever do magistrado corrigir o próprio erro e pôr fim ao constrangimento legal. Primeiro que sabemos que se não há justa causa, cabe ao investigado impetrar habeas corpus, que será julgado pelo juiz. Ultrapassadas as discussões, cabe ao magistrado das garantias apreciar o pedido, agir de ofício, para trancar o inquérito policial sem mais apuração. Já no caso de trancamento de investigação criminal instaurada pelo MP, ela deverá ser comunicada ao juiz. Inciso 10. Requisitar documentos, laudos e informações do delegado de polícia sobre o andamento da investigação. Requisitar significa exigir legalmente. Portanto, o juiz fiscalizador das garantias poderá requisitar o que for preciso para a instituição, sejam documentos, laudos e outras informações. Parte da doutrina entende que esse inciso vai de encontro ao artigo 3º-A, afastando-se do sistema acusatório, porque seria necessário o requerimento do interessado, não podendo agir de ofício um juiz. Tal entendimento utiliza como base a inércia processual, vedando a atuação do juiz de forma absoluta, não sendo possível a adoção de ofício de medidas que promovam ou incentivem a decisão de acusar, fato que quebraria a imparcialidade objetiva. Inciso 11. Decidir sobre requerimentos de interceptação telefônica e outras formas de comunicação, afastamento dos sigilos fiscal, bancário e dados telefônicos,
busca e apreensão domiciliar, acesso a informações sigilosas e outros meios de obtenção da prova que restringam os direitos fundamentais do investigado. Cabe ao juiz de garantias decidir sobre os requerimentos mencionados, o que estará de total acordo com o sistema acusatório, bem como com o papel reservado a essa autoridade. No entanto, parte da doutrina entende que, com relação ao acesso a informações sigilosas e outros meios de obtenção de prova que restringem os direitos fundamentais do acusado, mostram-se genéricas e contrárias à jurisprudência do STF. Em primeiro caso, a aplicação literal da linha D impede, por exemplo, que os fiscos encaminhem para o MP sem autorização judicial elementos sigilosos constantes das apurações administrativas realizadas. Isso porque, no recurso extraordinário número 1.055.940/19, a Corte Suprema decidiu que é constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento de tributo com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle judicial. Por fim, quanto à linha E, com caráter mais genérico ainda, isso porque todos os meios de obtenção de provas trazem alguma restrição a algum direito fundamental do investigado, mas nem todos envolvem prévia autorização judicial. Logo, entende-se que a aplicação da linha E somente faria sentido nos casos que envolvam matéria que exige autorização judicial. Inciso 12. Julgar habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia. Aqui, o investigado poderá impetrar HC para trancamento do inquérito policial, desde que tenha a figura do delegado como coatora, que será atribuição do juiz de garantia. Entretanto, caso seja impetrado contra membro do MP, prevalece na jurisprudência o entendimento de que será apreciado em segunda instância, devido ao foro privilegiado. Inciso 13. Determinar a instauração de incidentes de insanidade mental. Conforme preconiza o artigo 149 do CPP, no caso de dúvida acerca da integridade mental do acusado, deverá ser instaurado um incidente de insanidade mental. Nesse viés, o artigo 3º-A do Código de Processo Penal veda a iniciativa do juiz na fase de investigação e substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Portanto, nessa discussão acerca da possibilidade de ordenação de ofício de instauração do incidente pelo juiz de garantias, o tal ato procederá somente mediante requerimento. Nesse sentido, a doutrina entende que, havendo suspeita de insanidade do investigado, o juiz de garantias determina a instauração do incidente e, considerando-se a hipótese de um laudo afirmativo comprovando a insanidade, pode caber a medida cautelar descrita no artigo 319, inciso 8º. Vale notar que esse inciso era anteriormente atribuição de delegados. Inciso 14. Decidir sobre o recebimento de denúncia ou queixa nos termos do artigo 399 do Código de Processo Penal. Uma crítica que se faz ao juiz de garantia é que o juiz das garantias jamais poderia permanecer até a fase do artigo 399 do Código de Processo Penal. Isso porque, após o recebimento da denúncia, a competência deveria ser do juiz de instrução. Logo, recebendo a queixa ou denúncia, o juiz designará de hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do MP e, se for o caso, do querelante e do assistente. O problema disso é que o juiz de garantias não detém o controle da pauta do juízo de instrução. Portanto, o juiz de garantias, então, deve apenas receber a denúncia ou queixa e enviá-la ao juiz instrutor, que fará o restante. No entanto, o juiz de garantias foi criado para atuar na fase investigatória e terá o poder de decidir acerca do mérito, analisando a defesa escrita do denunciado, conforme o artigo 396-A do Código de Processo Penal, e o cabimento ou não da absolvição sumária, conforme o artigo 397 do mesmo Código. As decisões dos juízes de garantias tomadas na fase investigatória não vinculam o juiz de processo, que poderá rever qualquer delas, em particular as medidas cautelares em curso. Ele terá o prazo máximo de 10 dias para analisar se mantém ou revoga as cautelares, naturalmente justificando e fundamentando. O juiz da instrução, no entanto, não pode reformar a decisão do juiz de garantias, e no sentido de não receber a peça acusatória. Por fim, o acautelamento dos autos na investigação extrajudicial no cartório ficará à disposição apenas das partes, mas não do juiz da instrução. Serão juntados aos autos do processo principal, em apenso apenas as provas irrepetíveis e as obtidas sob crivo do contraditório. Inciso 15. Assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao investigado e ao seu defensor de acesso a
todos os elementos informativos e provas produzidos no âmbito de investigação criminal, salvo no que se concerne estritamente às diligências em andamento. A crítica que muitos doutrinadores fazem acerca do inciso em contento é de que o sigilo muitas vezes é fundamental, sobretudo no curso do inquérito policial. O artigo 20 do CPP admite que a autoridade policial determine o sigilo do inquérito caso necessário a elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Logo, não se trata de mero ato discricionário, mas sim de decisão sujeita a requisitos. Em suma, percebemos que o inquérito policial e outras investigações costumam ser feitas de forma sigilosa, até porque não existe contraditório em ampla defesa nesse momento, conforme já disse. De qualquer forma, o inciso aqui em análise assegura a investigação no acesso das provas recolhidas e investigação criminal, exceto as diligências de andamento, ou seja, para garantir o sucesso na colheita de provas em andamento. Inciso 16. Deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da perícia. A figura do assistente é admitida no processo. Entretanto, a dúvida paira acerca da procedibilidade da indicação de assistente técnico na fase do inquérito. Para alguns, o artigo 159 do CPP deixa claro que a admissão do assistente técnico é cabível apenas em juízo, porque não há que se cogitar que tal figura no inquérito policial, procedimento investigatório inquisitorial, não envolvendo o contraditório. Para outros, deve ser autorizada a presença do assistente em sede inquisitorial. A partir da lei aqui em discussão, essa corrente parou de ganhar mais força na doutrina, por anunciar nas competências do juiz de garantias a admissão do pedido de constituição de assistente técnico. Olá, meu nome é Rebeca Liarena, vou estar dando continuidade às questões sobre as funções reservadas ao juiz de garantia. Então, começando pelo inciso 17, que fala sobre o juiz de garantia tem como sua função reservada decidir sobre a homologação do acordo de não persecução penal, ANPP, ou de colaboração premiada, quando formalizados durante a investigação. De maneira muito rápida, a ANPP é um ajuste que pode ser celebrado, um acordo entre o MP e o investigado, quando ele aceita a responsabilidade pelo fato imputado, aceitando algumas condições mesmo severas de cansação penal, devendo sempre ser assistido por um advogado, um defensor público, para formalização desse acordo. A gente sabe que é um procedimento muito rápido que tem esse objetivo de fazer com que traga uma economia de tempo, de recursos para o sistema de justiça criminal. Só que para que ele possa acontecer, o artigo 28A do CPP, ele traz algumas questões sobre a solenidade desse acordo, para que possa verificar a legalidade do que está sendo proposto. E dessa forma, a gente, analisando o NPP com as funções do juiz de garantia, a gente percebe que ele pode atuar de 3 maneiras distintas. A primeira é efetivamente homologar o acordo quando ele devolve os autos para o MP para que se possa iniciar a execução. Segundo momento, caso ele opte, o juiz opte ele entenda, na verdade, né, que tem uma coisa inadequada, tem algum tipo de insuficiência de provas, tem alguma abusividade, ele pode pedir que o acordo seja reformulado, ou então, por fim, caso ele de fato veja que aquele caso não é uma situação de acordo, ele pode basicamente devolver os autos para o MP e dizer que aquilo não vai ser homologado. Só que nesse momento a gente pode ter uma questão de discordância entre o juiz e o MP, já que o MP pode insistir para que a NPP seja assinado. E para que se tenha uma solução sobre isso, é necessário que tenha um órgão superior do MP, já que justamente o MP que tem a legitimidade de estar implementando essa política criminal, para que esse órgão superior possa estar decidindo sobre. E acaba que comprovante anticrime tem um certo grau de violação ao princípio constitucional, a partir do momento que ele tenta, em certa medida, violar a independência do MP e o sistema constitucional como um todo, já que a solução que o pacote anticrime dá para ter a solução dessa divergência é no próprio judiciário. Então, ele diz que deve desafiar a decisão através de um recurso no sentido estrito. Para que se tenha uma solução sobre isso, né, também, o que é colocado pelo professor Rodrigo Sanches, que é a aplicação do artigo 28, que também é do CPP, e logo em seguida, né, como começou essas discussões, foi implementada a súmula 696
do STF que trata sobre aplicar por analogia o artigo 28 do CPP nessas questões de suspensão condicional do processo quando o promotor de justiça propõe o juiz não concorda. No modo contínuo, a gente tem o o inciso 18, que trata basicamente sobre que além das funções já ditas anteriormente, por mim e por meus colegas, basicamente todo esse jogo de competência é um rol exemplificativo. Então, existem também atribuições típicas de matérias inerentes ao controle de legalidade da investigação criminal, além também da proteção dos direitos individuais. Então, todo tempo isso é ratificado ao longo do juiz de garantias. Indo para o artigo 3C, ele fala sobre as competências do juiz de garantias. Basicamente, primeiro, no início, ele traz que a competência do juiz de garantias ele vai abranger todas as infrações penais, exceto aquelas que tenham o menor potencial ofensivo. E isso vai cessar quando, no recebimento da denúncia ou da queixa, dos moldes do artigo 399 do CPP. Por que isso acontece? Primeiro que o GCRIM, que é o juizado que cuida desses causas de menor potencial ofensivo, eles têm um caráter muito de oralidade, da simplicidade, uma informalidade no processo, muito mais rápido lá. Então, dessa forma, acaba que é um pouco incompatível com o juiz de garantias, que tende a ter um certo grau maior de cuidado, no geral são investigações muito mais complexas. São dois institutos que eles não podem, não há como eles coexistirem juntos, em conjunto. Sobre a questão do termo final da atuação, né, do juiz de garantias, a partir do momento que tem recebido a denúncia ou a queixa, as questões estão pendentes. É isso. A gente tem o artigo 399 que justamente fala que, recebida a denúncia ou a queixa, quem vai passar a tratar é o juiz de instrução de julgamento, não é mais o juiz de garantias. A gente tem o parágrafo 2, que fala sobre a questão do reexame. O juiz de garantias, ele pode fazer, né, dar todo o seu rol de investigação, só que o juiz das instruções, ele deve reexaminar as medidas cautelares, reexaminar tudo aquilo e pode proferir as decisões. Não há uma vinculação entre o juiz de garantias e o juiz da instrução de julgamento. São questões, eles acabam atuando de maneiras separadas. Já o parágrafo 3 e 4, ele fala sobre os autos acautelados na Secretaria dos Juízes de Garantias. Tanto o parágrafo 3º quanto o parágrafo 4º, eles tratam sobre isso, que é basicamente mostrando que os autos da matéria do juiz de garantias vão ficar acautelados na Secretaria do Juízo de Garantias, à disposição do Ministério Público, caso eles tenham interesse em ver, à disposição da defesa, caso eles tenham interesse em ver, eles não vão ser juntados no processo e enviados aos juízes de instrução. São coisas que são, como mais uma vez, separadas. Logicamente que as questões ligadas a provas, elas vão, sim, estar juntas, mas as questões que são de acordo com a investigação, não. Já indo para o artigo 3D, que fala sobre o impedimento do juiz de garantias, ele trata sobre algumas questões sobre a impossibilidade de atuação desse novo juiz. Primeiro, ele fala sobre que, nas hipóteses previstas no artigo 4 e 5 do CPP, ele não vai atuar, que são os artigos que tratam sobre o rol, que trata sobre as questões do inquérito policial. E ele também vai falar sobre a ideia do rodízio de juízes, né? Então, no caput, ele vai falar que o juiz de garantia só vai atuar no recebimento, até o recebimento da inicial, não havendo a possibilidade de o juiz da investigação, o seu mesmo vai fazer o julgamento. E já no parágrafo único, ele vai tratar sobre a ideia de que, quando se tratar de comarcas únicas, deve existir um rodízio entre os magistrados para que possa atender às disposições que o juiz de garantias exige. Tratando agora sobre o artigo 3E, que fala sobre o juiz de garantia e o juiz natural. Basicamente, a ideia do juiz natural é o que está previsto na nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 37, que basicamente fala que não deve existir
juiz ou tribunal de exceção. Ele tenta, a ideia é que, mesmo investigado, ele, com o juiz de garantia, ele vai ter uma investigação com os preceitos do juiz natural, ou seja, com imparcialidade e com independência, para que, de fato, tenha uma preocupação com todos os seus direitos e com enfim, tudo que constitucionalmente é permitido. Além disso, também trata sobre a questão, né, dessa independência, sobre a ideia desse rodízio, né, dos magistrados, quando a gente está falando dessas questões de que tem que ter um setor específico para os juízes de garantias, e caso não exista um setor específico dentro daquele tribunal, cabe ao tribunal apontar um juiz competente para ter aquela função. Então, quando a gente tem, né, um exemplo, a gente coloca aqui, na hipótese de ter uma comarca com três varas criminais, o juiz da primeira vara vai ser o juiz de garantia da terceira, e aí o juiz da segunda vai ser o juiz da primeira, e por aí vai. Ou seja, para que tenha esse rodízio, essa independência entre eles. A questão é que o Nutt ele traz algumas observações sobre isso. A primeira é sobre essa ideia de observar critérios objetivos para a escolha desses juízes de garantias, porque são basicamente o critério que é a antiguidade. Ele entende que a antiguidade não é um objetivo bom o suficiente, não tem uma relação de causa e efeito com isso. E também sobre a ideia de que o juiz que requisitar o inquérito, ele pode ficar impedido de atuar no processo. E ele entende que isso pode ser uma forma muito facilitada de abandonar a investigação. Você requer o inquérito porque você sabe que você vai ficar impedido de atuar. Então, é uma forma que ele acha que também está equivocado. Indo para o final, o artigo 3F, ele vai falar sobre sobre o juiz de garantias do tratamento de preso. Mais uma vez, a gente retoma algumas questões, né, alguns princípios em relação aos presos. As pessoas estão ali tendo a investigação, que é basicamente ele atribui ao juiz de garantias o dever de assegurar o cumprimento das regras para o tratamento do preso, ou seja, impedindo algum tipo de acordo ou ajuste de qualquer autoridade e dos órgãos de imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão. A gente sabe que existem alguns casos de crimes que são muito notórios, que realmente envolvem um clamor público, envolvem a empresa de maneira muito profunda, e o juiz de garantias também tenta atuar nisso para que a pessoa que está ali naquela condição, né, de prisão, de investigado, ela não sofra, não tenha sua imagem explorada com isso. Caso isso aconteça, ele vai ensejar uma pena, algum tipo de responsabilidade civil, administrativo ou até mesmo penal. Então, dessa forma, a gente conclui nosso trabalho sobre o juiz de garantia, sobre esse nosso sistema acusatório. A gente deixa essa pergunta no caso, se realmente é de fato uma contradição, uma solução. É uma temática realmente muito complexa, como a gente pode ter percebido, a gente tentou esgotar ao máximo, tentando trazer todos os pontos mais essenciais, só que realmente é um assunto muito complexo, muito, muito profundo. É realmente necessário um esforço muito grande para isso. E até é muito complicado a gente falar sobre a questão de profundidade em caráter até mesmo doutrinário, quando a gente consegue perceber ao longo de toda a nossa apresentação, nós falamos várias vezes de várias divergências doutrinárias. Ou seja, a gente percebe que até mesmo a doutrina tem, assim, como em vários casos, tem sim divergências, mas como o Instituto atualmente está suspenso, é complicado a gente realmente, de fato, bater o martelo e dizer como que as coisas acontecem, né, na prática. Então, a gente acredita, o nosso grupo espera que vocês tenham gostado. Foi realmente feito muito carinho e com bastante trabalho, mas nós tentamos, mais uma vez, trazer tudo que é o mais importante. Muito obrigada.